Essa próxima palestra do primeiro painel de música e regência Carlos Alberto Pinto Fonseca, ele vai apresentar uma obra muito importante dentro do conjunto todo da obra do Carlos Alberto, que é a obra para violão, né? Carlos Alberto tem obras muito expressivas para violão, muito importantes. Não Sem são dúvida. tão numerosas quanto a obra vocal dele, né? Mas são obras de muita importância no, no, no repertório violonístico e na música brasileira de uma forma geral. Quem apresenta vai ser o Celso Faria. Ele é natural de Passos e iniciou seus estudos musicais de maneira autodidata aos 10 anos de idade. Em 1994, ele ingressou no curso de formação musical da Escola de Música da UFMG, estudando na classe do professor José Lucena Vaz. Obteve o título de bacharel em violão na mesma instituição, sob orientação do professor Fernando Araújo. É especialista em música brasileira, práticas interpretativas, pela Universidade do Estado de Minas Gerais e mestre em performance musical pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também foi aluno de violão de Beto Davezac, na Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte, e de música de câmara de Norton Morozowicz, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Celso Faria obteve várias premiações, dentre elas a menção honrosa no 7º Concurso Nacional de Violão Souza Lima, em São Paulo. Ele foi vencedor do 9º e do 14º Concurso Jovens Solistas da Escola de Música da UFMG, em Belo Horizonte. Foi vencedor do 3º e 4º Concurso Jovem Músico BDMG, vencedor do concurso Bianca Bianchi, de Curitiba, vencedor do concurso Música da Universidade para a Comunidade, vencedor do 1º concurso Furnas Geração Musical e semifinalista do 2º concurso de violão Fred Schneider, do Rio de Janeiro, em 2005. Com uma destacada atuação como recitalista de violão solo, integrante em diversificadas formações camerísticas ou ainda como solista orquestral, o número de obras a ele dedicadas, encomendadas, transcritas ou arranjadas já superam 140 títulos. Celso Faria gravou diversos programas de rádio e televisão e foi responsável também por várias primeiras audições. Da sua produção fonográfica audiovisual, relacionamos os seguintes CDs: Romanceiro Ritano, com o coro Madrigali, selo independente, Belo Horizonte 2006, 100 anos de Arthur Bosmas, selo Minas de Som, Belo Horizonte 2011, Recital Mineiro, obras de Carlos Alberto Pinto Fonseca e Arthur Bosmas, selo independente, Belo Horizonte 2019, e Manuscritos de Buenos Aires, obras de Francisco Mignoni, com a soprano Mônica Pedrosa e o violonista Fernando Araújo, pelo Sesc São Paulo, São Paulo 2019. É um CD que está no prelo. Além do DVD que acompanha o livro Caminhos, Encruzilhadas e Mistérios, de Turíbio Santos, selo Arte Viva, Rio de Janeiro, 2014. Então agora a gente vai escutar a palestra do Celso sobre a obra para violão do Carlos Alberto Pinto Fonseca. Celso, a palavra é sua, fica à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ângelo, muito obrigado a atenção de todos. Boa tarde, boa noite para quem já está com o horário antecipado, né, em outros continentes. Então, como o Ângelo bem mencionou, eu sou violonista, sou professor e também produtor cultural, né? Meus agradecimentos aqui ao presidente do Instituto Cultural, Carlos Alberto Pinto Fonseca, Bruno Fonseca, pelo convite para este painel e pela confiança no meu trabalho. A maestrina Ângela Pinto Coelho, pela presença sempre positiva na minha trajetória e por ter sido fundamental na realização do CD Recital Mineiro, obras de Carlos Alberto Pinto Fonseca e Arthur Bosmas. Ao Dr. Ângelo Fernandes e à equipe da Unicamp e demais organizadores pela excepcional condução deste evento. Tenho certeza que será o primeiro de vários. Aos demais participantes que enobrecem esse painel e prestam
justa homenagem ao maestro e compositor Carlos Alberto Pinto Fonseca e, por fim, a todos os nossos web participantes. Razão maior deste evento. Na semana passada, nós tivemos uma perda significativa na música brasileira, que foi o Eládio. Todos nós já devemos saber, obviamente. E o Eládio foi uma pessoa muito importante, principalmente em Belo Horizonte, né, cidade onde eu resido atualmente, e uma pessoa com quem eu fiz uma série de recitais. Então, eu gostaria também aqui de prestar essa homenagem ao Eládio Pérez Gonzalez, né? E o intuito dessa palestra, além de mostrar as obras do Carlos Alberto e traçarmos um panorama da composição para violão brasileiro, mineira, etc., colocar o nome do Carlos Alberto com outras personalidades da música para violão, como, por exemplo, o Hector Berlioz, o Bar, o Villa-Lobos, o Guerra Peixe, o Segovia, o Sérgio Abreu, o Turíbio Santos. De alguma forma, a música do Carlos Alberto, as composições para violão são de uma excepcional qualidade e, em algum ponto, elas vão dialogar com todos esses nomes que eu acabei de citar. A justificativa dessa temática, né, das composições do Carlos Alberto, elas vêm porque eu tenho um interesse, já há muitos anos, no repertório mineiro para violão. Isso se dá exclusivamente no desejo irrestrito da ampliação do repertório, seja na vertente instrumental, na música de câmara ou no contexto orquestral. Neste sentido, desenvolvo há muitos anos pesquisa sobre as músicas escritas no nosso estado, colecionando partituras, gravações e também documentação sobre o assunto, além de fomentar a criação, colaborando com alguns compositores. Eu conheci o Carlos Alberto, mas eu não cheguei a lhe mostrar nada ao violão, nem de composições suas, nem de outros compositores. Há alguns anos eu decidi trabalhar as músicas do Carlos Alberto e a obra escolhida foram 7 estudos brasileiros. Eu os executei em diversos recitais, vários no Brasil e alguns na Europa também. E a aceitação da música do Carlos Alberto foi muito grande. Várias pessoas me procuraram, pediram partitura e ficaram muito felizes em conhecer essas músicas que, por algum motivo, estavam fora do repertório, né? Então é isso. As temáticas que eu vou trabalhar nessa palestra são Carlos Alberto Pinto Fonseca e o violão, o violão no contexto da música brasileira, na época das composições do Carlos Alberto, o repertório brasileiro, o repertório mineiro, as coleções para violão, as obras propriamente ditas do Carlos Alberto, os seus revisores e o legado dessa obra. Eu acho que a gente já pode passar para o slide número 2, onde eu vou abordar o aspecto Carlos Alberto Pinto Fonseca e o violão. Até o presente momento dessa minha pesquisa, o que eu constatei é que o maestro e compositor Carlos Alberto Pinto Fonseca não teve qualquer contato com o violão, sendo este, então, um instrumento ausente na sua formação regular. Agora, é sabido também que Fonseca foi um grande admirador e participante, na sua juventude, das famosas serenatas mineiras. Prova disso são alguns ecos que se concretizaram mais tarde em arranjos feitos por ele para coro de diversas obras desse cancioneiro, tais como A Ti Flor do Céu, do folclore mineiro, que inclusive foi registrada no CD Antologia Ars Nova, realizado pela UFMG com Lei de Incentivo à Cultura em 1999. E também a canção Amo-te Muito, de João Chaves. Na época em que Carlos Alberto foi um personagem habitué nas serenatas, o instrumento acompanhador do canto, por excelência, e pelos mais variados motivos,
era o violão. Então, podemos sugerir a seguinte hipótese sobre a relação do compositor com o instrumento. Se Carlos Alberto Pinto Fonseca não se aproximou do violão pela via direta, ou seja, estudando-o, talvez ele o tenha feito pela via indireta. Participando das serenatas, Fonseca captou e reteve para si todo o charme da sonoridade do pinho brasileiro e posteriormente a materializou em sua obra para o instrumento. O caráter seresteiro permeia toda a atmosfera composicional dos 7 estudos brasileiros, que foram escritos em 1972. E também outras peças e também de outras obras dele, né? Então, a gente observa nos 7 estudos, por exemplo, uma veia melódica deslavadamente saudosa, ou então uma rica e tortuosa estrutura improvisativa. Podemos ir para o segundo slide, por favor? O violão no contexto da música brasileira à época. Exatamente. Para quem não está familiarizado com a foto desses dois, são duas personalidades ímpar do violão brasileiro. À direita do vídeo, Turíbio Santos, numa foto ainda da década de 60, e à esquerda, aí eu não sei, à esquerda Turíbio Santos e à direita o Sérgio Abreu, hoje um reconhecido luthier para violão, um grande construtor. A partir de meados da década de 1960, o violão se tornaria mais visível no cenário musical brasileiro. Relacionamos a seguir alguns motivos que contribuíram para essa situação. Sua vinculação em diversos festivais, seminários e conservatórios, o surgimento de compositores que contavam em sua formação musical com um estudo sistemático do violão, o interesse pela escrita instrumental por compositores que desconheciam suas possibilidades técnico e interpretativas, e, por fim, a presença de jovens intérpretes, como está aí o Turíbio e o Sérgio, que atuaram como verdadeiros desbravadores do instrumento. Nesse sentido, podemos citar a vitória de Turíbio Santos e de Sérgio Abreu em 1965 e 1967, respectivamente, no 7º e no 9º concurso de violão da ORTF, que era um concurso gigante que existia na época, e ambos foram vencedores desse concurso. A proeminente carreira de Carlos Barbosa Lima e Maria Lívia São Marcos. E, em Minas Gerais, a atuação como professor e concertista de José Lucena Vaz. Destes, Carlos Alberto Pinto Fonseca teve um contato com o Barbosa Lima e o José Lucena. Estes são os dois nomes que terão papel preponderante para a concretização da obra violonística de Carlos Alberto Pinto Fonseca. É sabido também que o Fonseca frequentava os recitais de violão que ocorriam em Belo Horizonte a partir da década de 1960. Neste sentido, o compositor já estava familiarizado com uma parte representativa do repertório do instrumento. Logo, uma suposição bastante plausível é que Fonseca já possuía algum direcionamento, mesmo que intuitivo, para a sua escrita para violão. Acho que a gente já pode ir para o próximo PowerPoint, que é o repertório brasileiro para violão. No início da década de 1970, até esse momento, o repertório brasileiro para violão se apoiava principalmente na monumental obra de Villa-Lobos. E aí a gente tem uma foto do Villa-Lobos executando violão e a capa dos 5 Prelúdios, em segunda edição pela Maxi Chic.
é muito interessante a gente entender que o sucesso dessa obra ele não é gratuito. O Villa-Lobos executava violão de uma maneira muito profissional. Ele chegou a fazer 2 gravações informais, mas gravações que mostram o conhecimento dele. Então, ele tocava violoncelo e violão num nível muito interessante. Então, até esse momento, basicamente, a obra do Villa-Lobos ela assumiu um papel de destaque, né? Ela era amplamente conhecida no Brasil e também era conhecida fora do nosso país, né? E essa obra tinha, no Turíbio Santos, que foi mostrado no slide anterior, o seu principal divulgador. As composições de Radamés Inhatali, César Guerra Peixe e Lorenzo Fernandes, ótimas obras construídas para violão, cada uma com a sua especificidade, cada uma com as características de cada um dos compositores, raramente figuravam nos programas dos concertistas brasileiros. E no exterior, estas eram desconhecidas de fato, praticamente desconhecidas. Agora, uma coisa super interessante é que, nesse momento, exatamente no início da década de 70, no momento que o Carlos Alberto começa a escrever para violão, a gente pode compreender que assim, novas tendências composicionais, como, por exemplo, o dodecafonismo e outras, já tinham aparecido no Brasil. E o repertório necessitava de uma oxigenação. E estava também um pouco defasado quanto ao tempo, porque só o repertório do Villa-Lobos é que estava frequentando as salas de concerto. Em outros países, o instrumento havia ganhado uma grande quantidade de compositores que, mesmo sem ser executantes do violão, aderiram à causa da escrita, né? Então, é relevante a contribuição, por exemplo, do Joaquim Rodrigo, na Espanha, do Manuel Ponce, no México, Alexander Tansman, na Polônia, Castelnuovo Tedesco, e aí a gente tem uma série de nomes gigantescos que prestaram um serviço fenomenal ao violão. Todos esses nomes que eu citei, eles foram citados pelo André Segovia, o grande nome do violão do século XX, a escrever para o violão, né? E é justamente nesse momento, na década de 1970, que Fonseca se interessa em compor para o violão. A gente já pode ir para o próximo slide, para o próximo PowerPoint, que nós vamos contextualizar esse repertório mineiro, que é uma das linhas das minhas pesquisas, que eu tenho desenvolvido atualmente. O que foi composto para violão em Minas Gerais, um estado tão rico em tradições, mas que mantém o seu repertório para violão um pouco disperso. Bom, então, até onde eu tenho informações, o repertório escrito até no início da década de 1970 era, na sua quase totalidade, constituído de obras solo, não sendo comum o emprego do instrumento num contexto camerístico, salvo em alguns casos onde o violão atuava como acompanhador de canções, né? E a vertente instrumental, praticamente os compositores nem cogitavam a participação do violão. Ainda sobre este período, né? Sobre essa temática do repertório mineiro, onde o Carlos Alberto vai entrar mais especificamente, nós detectamos 2 situações concomitantes, porém distintas, né? Para quem está vendo o slide, do lado esquerdo é o Dilermando Reis, essa grande figura do violão brasileiro, e do lado direito o Mozart Bicalho, numa partitura da sua obra mais conhecida, Gotas de Lágrimas, né? Só para a gente entender assim, alguns dos personagens que foram importantes, né,
para essa construção do repertório mineiro para violão. Então, as duas situações são as seguintes. Por um lado, nós encontramos uma predominância de composições ligadas a diversos gêneros populares, como o choro Suspiro da Nega. Esse choro é do Nelson Piló, o Nelson Piló é de Belo Horizonte. A valsa Serenata Soluços, que foi composta por José Augusto de Freitas, que ele é natural de Rio Pomba, na Zona da Mata. A valsa de concerto Gotas de Lágrimas, que é do Mozambicalho, que é de Santa Bárbara, e é a capa da partitura que nós estamos vendo. E também a Marcha Triunfal Brasileira, que foi composta por Benedito Chaves, e ele é de Uberaba. Todos esses compositores tiveram em Dilermando Reis, esse que nós estamos vendo ao lado esquerdo, um músico que integrava o cast da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o seu grande divulgador. Então, todos esses compositores, eles foram muito beneficiados, porque o Dilermando gravava e o Dilermando tocava essas músicas na Rádio Nacional. Então, o Dilermando tinha o seu programa que chamava Sua Majestade o Violão, e o que ele tocava, basicamente, virava um sucesso estrondoso. O Dilermando chegou a gravar 20 long plays e uma quantidade enorme de disco de 78 rotações. Agora, a gente tem um outro lado das composições para violão, né? Nós temos alguns autores que chegaram a flertar em suas composições com formas musicais presentes na música de concerto e também técnicas instrumentais ligadas à escola europeia, notadamente a espanhola. Aí, nesse sentido, a gente destaca, por exemplo, o estudo em forma de trêmulo Serenata Azul, de Lauro Cataldi, que é de Juiz de Fora, a obra concertante As Abelhas, de Remy Couto, que é de Nova Ponte, no Triângulo, a valsa Capricho, de Elias Salomé, que é de Baipendi, ele é tio do nosso amigo Nelson Salomé, grande professor, pessoa singular na música mineira, e o Choro Maestoso número 6, de Roberto Lobo, que é de Santa Rita do Sapucaí, próximo a você, Ângela, cidade próxima a Itajubá, né? Essas obras desses últimos compositores, até hoje em dia, se encontram manuscritas. Então, elas ficaram restritas, muitas vezes, ao próprio ciclo de amizade de seus compositores, ou então a um grupo reduzido de iniciados, o que prejudicou sobremaneira a sua visibilidade. Então, eu acho que exatamente é isso que acontece com um pouco da obra do Carlos Alberto para violão, porque algumas coisas estão editadas e outras se encontram manuscritas. Agora nós vamos falar sobre as coleções. É muito importante a gente entender que a gente pode pular o slide. É justamente nas coleções que vai se inserir os 7 estudos brasileiros do Carlos Alberto. Então, aqui a gente traz novamente a figura do Turíbio e a capa da partitura do Momentos 1, do Marlos Nobre. E eu vou comentar aqui com vocês a importância das coleções para o repertório do violão. Diferentemente do repertório de piano, de violino, dos trios, dos quartetos clássicos românticos, o repertório do violão ele se faz muito a partir das gravações do século XX. Então, a entrada de qualquer obra no repertório canônico do instrumento, ela se dá pela presença dos grandes intérpretes. Com o sucesso do violão no mercado fonográfico, a partir de meados do século XX, impulsionado principalmente pelas carreiras de André Segovia, Julian Bream, Narciso Yepes e John Williams, houve também um aquecimento do ramo editorial para o violão. Os proprietários de diversas casas de publicação de partituras perceberam imediatamente a força dos instrumentistas e criaram as coleções particulares, conjuntos de publicações que levavam, além do nome do intérprete,
violonista de destaque no cenário internacional, o seu repertório, né? Obviamente, as peças que eram gravadas, elas estavam presentes nas coleções. Então, eu vou dar um exemplo de uma coleção que é anterior ainda. Vamos ficar no Turíbio, por enquanto. Nós vamos dar um exemplo que o violonista Turíbio Santos, ele assinou uma importante coleção, que foi o motivo do meu estudo no mestrado na UFMG, a partir da década de 1970, que foi vinculada pela casa editorial francesa Max Schick. Essa casa é a mesma que publicou parte significativa da obra de Villa-Lobos. E essa coleção foi um sucesso, né? E foi a oportunidade encontrada para o Turíbio, a partir de um determinado momento, vislumbrar a possibilidade da criação de um novo repertório brasileiro para violão. Sobre esse começo, o Turíbio me relatou em entrevista a seguinte frase: então, nesse momento de entusiasmo, eu lancei os compositores brasileiros, compositores que não tinham nada editado para violão. E aí começou mesmo o centro da coleção. Então, eu vou citar aqui as obras e os compositores que escreveram para o Turíbio, e depois nós vamos fazer uma relação com a coleção do Barbosa Lima, que é onde os 7 estudos brasileiros do Carlos Alberto foram editados. Momentos 1, do Marlos Nobre, que é a partitura que a gente vê ao lado direito, Ritmata, de Dino Krieger, Livro para 6 cordas, do José Antônio de Almeida Prado, Momentos 2, de Marlos Nobre, Momentos 3, de Marlos Nobre, Lenda Sertaneja, de Francisco Mignoni, que é a única transcrição da coleção, A Lúdica número 1, de Ricardo Takuchian, Momentos 4, de Marlos Nobre, Os 2 Prelúdios, de Cláudio Santoro, e, para finalizar, 2 peças do Inhatali, a Brasiliana 13 e a Pequena Suíte. 2 peças, cada uma com 3 movimentos. Então, essa coleção, ela serviu para lançar esses compositores no universo do violão. E o que vai acontecer com o Carlos Alberto é mais ou menos uma situação muito parecida, porque o violonista Carlos Barbosa Lima, e aí a gente pode passar para o próximo slide, ele também teve uma coleção na editora Columbia Music Corporation. Essa editora, ela é sediada em Washington, nos Estados Unidos. E uma das perguntas que eu me faço é que qual que teria sido o motivo do Carlos Alberto começar a compor para violão? Com certeza, ela se deu por vários motivos, né? Na verdade, não é uma coisa só. Ela se deu pela crescente presença do violão no cenário musical brasileiro, pela influência direta do violonista Carlos Barbosa Lima, que esteve diversas vezes com o Carlos Alberto Pinto Fonseca, né? E também pela possibilidade de publicação de uma conceituada casa editorial. Olha, não há nenhum mal nisso, muito pelo contrário, é uma coisa superlativa nesse momento, 1972, né? Então, eu já disse que o Barbosa assinava essa coleção. Essa capa que nós estamos vendo do lado direito da tela, do lado esquerdo é o Barbosa bastante jovem, né, uma foto artística, e essa capa é a capa da coleção para violão, da Columbia Music. É um desenho que faz uma menção a um corpo de violão, né? E aí é interessante que os 7 estudos, quando eles foram terminados, eles foram mostrados para o dono da editora, que se chamava Sófocles Papas. Foi mostrado pelo Barbosa Lima, o Barbosa os tocou, e o Sófocles ficou muito impressionado com a obra naquele momento e agendou a publicação. Os estudos foram publicados um pouco depois, mas ela foi aceita e, enfim, o Carlos Alberto, em algum tempo, teve uma obra
para violão editada, né, numa editora que contava com um grande cartaz na época, né? E uma nota, pelo menos para a gente pensar, é que ainda é a única obra do Carlos Alberto publicada. Só uma coisinha, dentre as várias obras que o Barbosa editou pela Colômbia, a gente pode citar a música de Henrique Granados, Os 12 Estudos do Mignone, como está nessa capa projetada pelo PowerPoint, obra de Eduardo Grau, Guido Santossola, muitas transcrições de Scarlatti, música de Bart Haydn, música de Albert Harris, Handel e Albéniz, né? Então, vale ressaltar aqui que em compositores como Leonardo Balada, Albert Harris, John Duarte, Guido Santossola, o Carlos Alberto trabalhou como revisor e proponente no dedilhado. Essa questão de propor o dedilhado era uma coisa muito importante nas edições. Agora, já nas peças de Bach, Handel, Albéniz, o Carlos Barbosa Lima, ele atua também como transcritor. Então, o começo da produção do Carlos Alberto Pinto Fonseca, ele está diretamente ligado com as coleções para violão, que foram fundamentais para o aparecimento de uma grande parte do repertório violonístico, não só brasileiro, como mundial. Vamos para a próxima projeção, por favor, a obra de Carlos Alberto, onde nós vamos tratar mais esmiuçadamente de algum conjunto que a gente tem. Então, até onde nós conhecemos, o Carlos Alberto tem os 7 estudos brasileiros, que foram escritos em 1972, mas foram publicados na coleção do Carlos Barbosa Lima em 1978 pela Columbia Music, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Nós temos conhecimento também do Estudo Seresteiro, de 1977, que é dedicado ao meu conterrâneo de Passos, Eustáquio Alves Grilo. A Alma de um Povo, de 1979, que é dedicado ao violonista americano Jeffrey Meyer Hicks. A Prece, de 1979, que foi dedicada ao seu pai, Alberto Gomes da Fonseca. O Prelúdio e Adágio, de 1984, que foram dedicados à memória de Paula Domingues Vargas. E a obra Da Janela do Trem, de 1987, que foi dedicada ao meu ex-professor, meu grande amigo, violonista Fernando Araújo. Com exceção dos 7 estudos brasileiros, todas essas demais obras ainda se encontram manuscritas. Fonseca foi extremamente generoso com alguns dos seus violonistas de sua convivência, que inclusive se tornaram seus intérpretes, e a estes, como se pode observar, lhe presenteou cada um com uma obra. A única exceção seria a mesma obra Prece, que foi dedicada ao seu pai. Agora, sobre essas obras que não foram publicadas, nós temos ainda pouquíssimas informações. Eu acho que é uma lacuna que necessita ser preenchida. Agora, segundo nossa análise nessa pesquisa sobre o Carlos Alberto e sobre o repertório mineiro, os 7 estudos brasileiros, só recordando que eles são de 1972, são dos mais auspiciosos e criativos conjuntos brasileiros do gênero. Nós identificamos na referida série, além de uma heterogeneidade positiva quanto à escrita musical, a preocupação do compositor com o manejo formal de um todo do conjunto. E também uma utilização bastante audaciosa em termos de técnica instrumental. Como dito anteriormente, o caráter seresteiro permeia toda a atmosfera composicional dos 7 estudos brasileiros, quer seja na sua linha melódica ou na sua estrutura improvisativa. Em toda a série dos 7 estudos brasileiros, talvez os que mais se distanciem do ambiente seresteiro
vão ser os estudos número 5, um alegreto, onde o compositor emprega uma elaboração harmônica utilizando-se do paralelismo de acordes, apoiando-se na relação intervalar da afinação do violão. E o estudo número 6, allegro moderato, a batucada, onde coexistem um ostinato, realizados com os dedos A, M, I da mão direita, e uma linha melódica, que é realizada com o polegar da mão direita, em grande parte da obra, criando assim uma sensação sonora de estar ouvindo, por vezes, 2 violões. Essa obra, os 7 estudos brasileiros do Carlos Alberto, dialoga fortemente com algumas das séries de maior prestígio no repertório brasileiro no repertório para violão, não só brasileiro, como, por exemplo, os 12 estudos do Villa-Lobos e os estudos de Léo Brauer, um importante compositor cubano. É sabido por nós que Carlos Barbosa Lima, a quem o Fonseca dedicou os estudos, nunca executou a série completa, nunca executou os 7 estudos em um concerto. Ele fazia determinados agrupamentos de 2 ou de 3 peças e os incluía em seus recitais. Segundo a nossa perspectiva, os 7 estudos brasileiros podem ser executados isoladamente, em agrupamentos menores, ou então na sua totalidade. Dessa última forma, quer dizer, executando todos de uma vez, cada um desses estudos assume um papel próprio dentro de um discurso dramático mais complexo. Se não, vejamos. O estudo número 1, recitativo, ele funciona como uma abertura, uma introdução ao conjunto. O estudo número 2, andante molto expressivo, ele é um estudo seresteiro. O número 3, quasi declamato, ele faz uma homenagem a Villa-Lobos. O número 4, andantino, ele é um prelúdio baquiano. O número 5, alegreto, ele é um estudo harmônico que se apoia na relação da afinação do violão. Ele é um estudo rítmico. O número 6, allegro moderato, é uma batucada, é como se fosse o ápice e, mais ou menos, em termos temporais, ele está na seção áurea da composição geral. E o número 7, o epílogo, o número 7, andante, funciona como um epílogo do conjunto total. Bom, como eu já comentei antes, eu toquei esses estudos em diversas apresentações, e no ano passado, em julho do ano passado, eu lancei o CD Recital Mineiro, obras de Carlos Alberto Pinto Fonseca e Arthur Bosmas, uma suíte de nome brasileiras, que eu agravei integralmente nos seus 5 movimentos: ponteio, modinha, batucada, toada e sorongo. Agora, eu queria fazer um comentário sobre cada um dos estudos, e vai ser um momento onde que a palestra ela fica um pouco mais agradável, que ela não vai ter muita fala, mas ela vai ter o que é mais importante, a audição, a audição de música, e a audição de música do Carlos Alberto Pinto Fonseca. Então, eu vou fazer um comentário breve de um estudo e nós vamos escutá-lo. E é isso, nós vamos escutar os 7 estudos do Carlos Alberto. Então, o primeiro, recitativo, eu considero que o intérprete deve construir o seu discurso interpretativo ressaltando o caráter improvisativo da obra. E o que foi mais importante, uma das decisões de dedilhado mais importantes que eu tomei, foi identificar onde existe uma polifonia virtual, que são na 3ª e na 5ª sessão, e ressaltar isso na minha interpretação. Então, eu queria que a gente ouvisse o estudo número 1.
Então, esse aí foi o estudo número 1. É o estudo que tem um caráter de abertura mesmo. Talvez a palestra vai ficar um pouco longa, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher mais alguns estudos, não todos, que a série ela é longa, é uma pena cortar, nós estamos ouvindo uma música tão boa. Mas vamos ouvir o estudo número 2, Andante Molto Expressiva, o estudo seresteiro. E eu acho interessante o intérprete construir seu discurso musical lançando mão como, por exemplo, o rubato, né? Um recurso inerente ao caráter seresteiro. E destacar a linha melódica da obra, virtualmente camuflada na textura dos arpejos. Pode colocar o estudo número 2. Muito legal. Todos me ouvem? Todos me ouvem? Sim. Professor Mauro Chantal, sei que você está aí. Sueli, a todo mundo. De fato, Cristina, todo mundo. De fato, essa é uma das obras mais inspiradas e mais bonitas de todo o repertório nacional. É uma grande obra, né? Um Carlos Alberto diferente da missa, diferente de outras coisas que eu conhecia até então. Um Carlos Alberto notadamente seresteiro. Eu acho que não vai dar para a gente ouvir todos os estudos,
Mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que a gente dá um jeito, né? Vamos ouvir o estudo número 5, por favor. Então, vou só uma pequena análise do estudo número 5. Ele é um estudo rítmico, harmônico, né? Então, assim, eu acho que o intérprete ele precisa manter a regularidade rítmica das síncopes e também a clareza das notas, de todas as notas dos acordes, né? Os acordes estão presentes em quase toda a obra. Destaca-se nessa música a utilização do paralelismo de acordes, procedimento amplamente utilizado pelo Heitor Villa-Lobos. Essa talvez seja a obra mais exigente da série com relação à técnica da mão esquerda, pois utiliza várias pestanas, que é um procedimento de apertar várias notas de uma só vez. Então, isso, durante algum tempo, dá para fazer, mas no estudo todo de 2 minutos fica muito exigente, a mão fica cansada. Então, vamos ouvir esse estudo meio que como um contraste ao estudo seresteiro. Vamos ouvir. Muito legal. É um estudo completamente diferente do estudo seresteiro. Agora eu vou falar um pouquinho do estudo número 6. Esse, professor Mauro Chantal, não sei se me ouve ainda, me acompanha. Esse é um estudo que eu o tenho como um estudo revolucionário na técnica do violão. Não dá para falar dessa série dos 7 estudos sem citar o Allegro Moderato, a batucada, né? Eu acho que para o intérprete talvez a coisa mais importante seja manter a regularidade rítmica na repetição das notas realizadas com os dedos anular, médio e indicador da mão direita. E destacar a linha melódica que, nesse momento, é realizada com o P, o polegar da mão direita. Então, a gente tem uma textura de 2 coisas acontecendo, 2 estratos acontecendo com a mão direita, né? Essa complexa escrita instrumental empregada pelo Carlos Alberto nesse estudo cria uma sensação sonora de estarmos ouvindo 2 violões. E para a mão direita, essa é a obra mais exigente.
Vamos ouvir o estudo número 6, o Allegro Moderato a Batucada. Fazendo favor? Ok. É isso mesmo. Muito interessante, né, gente? Esse estudo aponta para uma complexidade assim completamente muito pouco utilizada até então, com um grau de maestria muito grande. O Carlos Alberto foi danado de ter feito isso do ponto de vista da linguagem instrumental. Parabéns ao Carlos Alberto. Então, agora vamos para o próximo slide. Eu sei que o nosso tempo está corrido, mas eu ainda tenho dois assuntos que eu acho necessários, muito necessários serem tratados. Por favor, os revisores, Carlos Barbosa Lima e José Lucena Vaz, por favor. É sabido... Deixa eu estar um pouquinho escuro. Muito bem, aí... Carlos Barbosa Lima, à nossa esquerda, e na nossa ponta direita, José Lucena Vaz, pessoa que eu devo muito, muito mesmo. Meu professor. É sabido que Carlos Alberto Pinto Fonseca sempre compunha utilizando-se do piano como instrumento auxiliar. E com as suas obras para violão não foi diferente. Na estante do piano, do instrumento, Fonseca colocava um gráfico que representava o braço do violão, a fim de visualizar as possibilidades físicas do instrumento. Mas, obviamente, somente esse procedimento não é suficiente para uma escrita satisfatória para o violão. Os dois violonistas que auxiliaram o compositor nesse processo foram esses dois que estão na nossa frente. O Barbosa Lima, que o auxiliou e revisou os 7 estudos brasileiros, e José Lucena Vaz, que foi nosso professor na Escola de Música da UFMG. Ele é natural de João Pinheiro, no noroeste de Minas, né? E o Lucena revisou as obras Alma de um Povo, o Prelúdio e Adágio e a Prece. O Lucena foi revisor dessas 3 obras, pelo menos. A pouca utilização do violão na música de concerto no século XIX e XX, e princípio do XX, acarretou em várias consequências. Dentre elas, podemos citar a falta de uma cultura de escrita instrumental,
ocasionando seu desconhecimento por uma grande parcela de compositores. Uma escrita satisfatória para violão implica em seu conhecimento, o que alguns compositores não estão dispostos a realizar. O compositor Hector Berlioz, que executava o violão, o incluiu no seu grande tratado de orquestração, e onde ele escreveu: é quase impossível escrever bem para o violão sem sabê-lo executar. A maior parte dos compositores que o empregam estão longe de conhecê-lo e é a razão porque escrevem coisas com dificuldade excessiva, sem uma boa sonoridade e sem efeito. Isso não foi o que aconteceu com a escrita do Carlos Alberto. Essa escrita se mostrou bastante eficiente. Confrontando as fontes manuscritas, a publicação da casa editorial Columbia Music Corporation, no caso dos estudos, e as obras que foram revisadas, estavam na coleção particular do José Lucena Vaz, percebemos que tanto o José Lucena quanto o Barbosa Lima, eles fizeram apenas ajustes pontuais nas obras, a fim de garantir a fluência das peças, né? Mas o Carlos Alberto tinha um feeling para violão absolutamente impressionante. Eu gostaria só de abrir um pequeno parêntese para a gravação dos 7 estudos. Eu também fiz uma revisão da revisão do Barbosa Lima, né? Eu coloquei assim, algumas trocas de oitavas, de notas, algumas notas duplas foram retiradas e teve outras que podiam também, elas foram omitidas, tudo para garantir a fluência instrumental, tudo para garantir que a música pudesse discursar da melhor forma possível. E agora nós vamos para o nosso último slide, que é o legado da obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca para violão. Eu tive muita dificuldade para entender, para arrumar assim, o que projetar nesse slide. E ontem à noite me bateu uma coisa assim. Eu conheço tão somente 2 gravações das obras do Carlos Alberto. Eu, particularmente, não tenho informação de outras. E eu procurei bastante. E eu coloquei a capa dos 2 CDs. Bom, então, como é sabido que o Carlos Alberto não possuía um contato mais íntimo com o violão, mas isso não foi empecilho para que ele dedicasse uma parte que pode não ser muito grande, mas ela é significativa da sua produção para o instrumento. Segundo o nosso entendimento, a produção de Fonseca para o violão é um tanto quanto deslocada do cerne das suas principais atividades, notadamente a música de coro. Mas essa produção para violão, ela se revela como um desafio do próprio compositor, né, para escrever para um instrumento que ele não tinha contato, e esse desafio se faz impregnado de uma simbólica evocação a um ambiente musical tão caro às suas memórias, que eram as serestas mineiras. E a outra particularidade super interessante é que Carlos Alberto ele não estava inserido diretamente na tradição do violão. Ele não era um compositor ligado à tradição europeia, à tradição espanhola, ou mesmo à tradição de choro do violão, né? Vamos pegar a tradição de choro, João Pernambuco, de Irmando Reis e tal. Ele não era. E também não era a tradição europeia. Então, ele não parte de um conhecimento prévio do violão. Por isso, ele se despe de quaisquer amarras e goza de total liberdade para sua criação musical, sempre fiel à sua linguagem composicional. Esse é o maior legado, é o principal legado da obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca para o violão brasileiro. Para o violão brasileiro. E eu queria aqui também, para finalizar,
deixar uma exclamação, deixar uma pergunta. Somente os estudos foram editados. Isso teria sido decisivo para o quase que completo desconhecimento da obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca para violão? Em parte, sim. A ausência de edição, bem como sua ampla distribuição física em tempos anteriores à internet, limitava sobremaneira o seu conhecimento por parte dos intérpretes e também do público. Mas, e quanto aos estudos? Por qual motivo não teriam sido executados com certa regularidade, principalmente em Belo Horizonte, cidade onde residia o compositor? E as obras por ele presenteadas aos seus intérpretes? Por que não figuram constantemente em seus repertórios? Segundo nossas pesquisas, os 7 estudos brasileiros foram executados integralmente nos Estados Unidos por Jeffrey Meyer Hicks, em data desconhecida, e no Brasil eu executei os 7 estudos e o Cristiano Braga também executou os 7 estudos. Em 1977, Eustáquio Grillo executou 3 desses estudos em Belo Horizonte, em um festival dedicado à música de Carlos Alberto Pinto Fonseca. A obra Alma de um Povo foi executada em 1979 por Jeffrey Meyer Hicks, no Hall das Américas, União Pan-Americana, nos Estados Unidos. Fernando Araújo foi um dos violonistas que mais se debruçou sobre as páginas escritas por Fonseca. Em diversas ocasiões, ele incluiu alguns dos 7 estudos brasileiros em seus recitais, como em 2009 em Belo Horizonte, quando executou 2 deles. Sobre as gravações fonográficas das obras de Carlos Alberto para violão, encontramos o estudo número 2, gravado pelo violonista Marcos Vinícius, no álbum Viola Violar, e esse que está à nossa esquerda, de 2007. Já a integral dessa obra, dos 7 estudos, somente foi realizada por mim, Celso Faria, no CD Recital Mineiro, obras de Carlos Alberto Pinto Fonseca e Arthur Bosmas, para selo independente e lançado em 2019. Passados vários anos, desde as composições e também a publicação dos estudos, vale a pena indagar se o estágio de relativo ou quase desconhecimento de algumas delas tem mesmo razão de persistir. Com notável incremento dos recursos técnicos por parte dos intérpretes contemporâneos, associado ao costume auditivo em torno de diferentes linguagens musicais que marcaram as últimas décadas, muitos dos motivos que podem ter baseado na origem a resistência às obras talvez não sejam mais plausíveis. Resta provavelmente apenas a desinformação sobre esse repertório. Justamente a lacuna que a nossa pesquisa propõe preencher. Queria agradecer mais uma vez a todos pela realização. Bruno, Ângela, beijão. Ângelo, todo o pessoal do suporte, vocês foram fundamentais para a realização dessa palestra, e ao público também. Espero ter podido contribuir com a memória do Carlos Alberto. Agradecer a todas as mensagens e vamos para a próxima parte.